Então nós temos que ter fé, não desanimar, prosseguir, né? Tudo que Deus tem para nós é grandioso, e é perfeito e agradável. Então nós temos que ter fé, mesmo na hora do desânimo, que a gente sente que a gente vai cair, a gente tem que ter fé. Amém? Y santo la beleza
pela oportunidade nessa noite, a qual Deus encarregou com responsabilidade trazer a palavra. Fiquem todos de pé, vocês que podem, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Salve a glória da paz de Jesus Cristo. Amém. Eu peço perdão que eu vou ver agora o louvor. É que veio agora ao meu coração, tá? Eu gostaria de chamar a irmã Mônica para louvar comigo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória. Som. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Está desligado o seu? Glória a Deus, aleluia. É o VDA? Deus de glória, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Abençoa, Deus. Santo é teu nome, Jesus, para todo sempre. Mas então é verdade. Glória, glória a Deus. Aleluia. Jesus. Glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Deus soberano. Juntaste os meus pedaços. Aleluia. Para o meu fracasso levou sobre si. Fizeste o meu passado mal, naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou.
Deus me deu esse louvor porque Ele simplesmente mudou a palavra que eu ia trazer. Aleluia. Aleluia. Eu vou estar lendo 2 Samuel 11. Amém? Se os irmãos quiserem se assentar, só vou ler o título. Davi comete um adultério e um homicídio. Amém, amados? Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou no seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fez saber a Davi. E disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Visto, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, como todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-nos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu.
Vamos ler o 12. Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante a um homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para aquisar para o viajante que viera a ele. E tomou o cordeiro do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungirei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu rei Seir, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para que te seja tua mulher. Amém, amados? Nós vemos aqui que o Davi, no começo nós falamos no louvor sobre os mandamentos. Que quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. E aqui nós vemos que o primeiro mandamento que Davi feriu foi a cobiça, que ele deixou os olhos dele cobiçar a mulher do próximo. Aí, não contente com a cobiça, ao invés de ele cortar a cobiça no começo, nos olhos, ele deixou entrar para o coração e veio o adultério, ao qual ele adulterou com ela. 2 mandamentos. O terceiro, ele mentiu. Mentira também é desobedecer aos mandamentos. Ele desobedeceu o de matar, ele matou. Então ele desobedeceu, não foi só um mandamento. Então todas as vezes que nós pecamos, nós não desobedecemos só um mandamento. Com certeza veio a cobiça, com certeza veio a mentira, e com certeza veio os que foi acarretando do pecado. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. E que o primeiro, amados, que nós temos que tomar cuidado é com os nossos olhos. Porque o que os nossos olhos veem é o que eles desejam. Interessante que eu tive uma revelação da palavra, ao qual eu posso ter ouvido muitas vezes a palavra, mas quando o Espírito Santo revela é outra coisa, é algo que a gente não esquece e crava no coração e entende. Teve um culto que foi falado sobre perdão, os irmãos lembram? Sim, eles falaram sobre perdão. Só que o Espírito Santo me ensinou, através da palavra e também na revelação da palavra, que o único que perdoa pecado é Deus. Eu nunca tinha, amados, eu já li isso, mas nunca tinha parado para atentar nisso, que é Deus que perdoa pecado. Por isso que aquele dia eu fiquei batendo na tecla de ofensa, 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 e eu não estava entendendo por que eu estava falando só de ofensa e não estava falando de pecado. Amados, todo o pecado que o homem comete, se alguém pecou contra você, é Deus quem vai, vou dizer assim, se vingar por você. Glória a Deus, aleluia. É de Deus que vem a vingança, mas o nosso coração tem que estar
querendo, desejando que venha logo a vingança e que essa pessoa se dê mal? Não. Mas todos nós colhemos aquilo que plantamos. Então todo o mal que as pessoas nos fizeram, se ela não se arrependeu, pode ter certeza que a mão do Senhor está pesando sobre essa pessoa, esperando dela arrependimento. Aleluia. E que se um dia essa pessoa vir até você, esteja pronto, amados, a perdoar a ofensa. Porque o pecado, se ele se arrependeu, o pecado Deus perdoou. Agora a ofensa, cabe a nós perdoar ou não. É verdade. Então Deus me deu esse entendimento que eu já ouvi várias vezes falando, até os ímpios falam isso. Quem perdoa pecado é Deus, eu não sou Deus para perdoar pecado. E eu nunca tinha entendido isso. Mas agora, pela palavra, eu entendo por quê. Porque, certa feita, os fariseus ficaram indagando o Senhor Jesus, porque ele falava assim: perdoados estão os teus pecados. E isso era uma afronta para os povos judeus. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, nós aprendemos que quem perdoa pecado é Deus. Então não era o homem, quem era o homem? Só que era o próprio Deus, era o próprio Jesus perdoando o pecado. Intermédio de Deus. Então nós aprendemos que um pecado, quem perdoa é Deus. Mas as ofensas é eu e você. As ofensas somos eu e você. Por isso que no Pai Nosso ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então as ofensas cabem a mim e a você. Agora pecado é individual, o ser que pecou e Deus. Amém? Nós vemos aqui que Davi cometeu 4 pecados, pelo que eu li aqui. Pode ser que ele tenha cometido algum outro. Eu acredito que já que ele fez esses 4, ele pecou contra Deus, que é o primeiro também, né? Porque antes de nós pecarmos contra o próximo, primeiramente nós pecamos contra Deus. Porque Ele vê tudo e Ele é o primeiro ao ser ofendido com os nossos erros, os nossos pecados. Aí vamos lá para o Salmo 51. Tendo Natã feito Davi ter consciência do erro dele, eu acredito que Davi, ele caiu em si naquele momento e se arrependeu, porque nasceu esse salmo: compadece-te de mim, ó poderoso, segundo a tua benignidade. Aleluia. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Aleluia. Compadece-te. Tenha bondade, tenha benignidade, tenha fidelidade. Aleluia. Benignidade, bondade, benignidade é a mesma que compadecer. Misericórdia, compaixão. Apaga, limpa, apaga, limpar. Então aqui ele estava dizendo assim, ó, apaga as minhas transgressões. Em outras linguagens, as minhas rebeliões. As minhas transgressões contra Deus, reconhecida pelo pecador. Então, amados, culpa de transgressão. Quando fala de transgressão, é algo que nós somos culpados. Não é algo que terceiros fizeram a nós. É o que nós fizemos, o que nós pecamos, o que nós erramos. Disso nós temos que nos achegar a Deus e confessar. Aleluia. Para que Ele nos limpe. Nós, por nós mesmos, não conseguimos nos limpar. Enquanto nós não confessarmos com o nome a impureza, o pecado, falar: Senhor, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso.
emudeceu o filho. Isso é confessar. Para ele já ter consciência que ele fez o errado. Aleluia. Chegar perante a mãe e falar assim: olha, mãe, eu fiz isso, eu sei que é errado. Porque o momento que a gente confessa é porque a gente está falando: não, isso é errado. Então a gente está confessando que isso é errado. Isso é o difícil do ser humano, amados. Porque muitos ficam errando e não tem o erro por erro. Leva a vida errando, cambaleando, fazendo coisa errada, sem consciência de que isso é erro. Transgressão, culpa. Lava-me completamente da minha iniquidade. Iniquidade vem de perversidade. Ele foi perverso? Foi. Depravação, ele foi depravado? Iniquidade, culpa ou punição por iniquidade. Então a iniquidade é uma perversidade. Por quê? Aleluia. Porque nós fazemos com intenção de fazer. Não foi um erro que nós fizemos. Por exemplo, estamos andando, tropecei. Não estava com intenção, mas fiz. É uma coisa. Agora, você maquinar o que você vai errar e fazer de errado é muito pior. Então, para Deus, Ele vê o pecado, Ele vê no todo. Quando alguém nos faz pecar, quando erramos sem intenção, nós tropeçamos e erramos. E quando nós maquinamos verdadeiramente, nós maquinamos na nossa mente, fazemos um filme e falamos assim: vai ser assim, 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 maquina tudo bonitinho. Bonitinho não, é feio. Vai maquinando tudo e vai concretizando conforme maquinou. Isso é pior, mas, porque isso é perversidade, é ser perverso. É verdade. E purifica-me do meu pecado. Então, o pecado ele é uma culpa que nós temos. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Glória a Deus, né? Ele pecou primeiramente contra Deus. Então foi o primeiro mandamento que ele quebrou, foi contra Deus. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, qualquer coisa que Deus decretasse para Davi estava bom demais, porque ele era culpado daquilo tudo que ele fez. Então, amados, nós não temos que ficar na condição de dodóizinho, coitadinho, quando erra. Tem que assumir e arcar com as consequências, porque todo pecado traz consequência. Então, às vezes a gente quer se sair bem de uma situação que a gente mesmo entrou e quer sair dela com uma situação de: ai, eu sou coitadinho. É verdade. Não, nós somos culpados mesmo. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Hisopo. O hisopo, se eu não me engano, era usado para aspergir sangue nos pecadores. Quando eles vinham para a oferta, eles molhavam o hisopo e faziam assim para o sangue respigar na roupa dos pecadores, de quem tinha levado a oferta para receber o perdão dos pecados. Aleluia. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Fazei-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Eu entendo que Davi é como se ele sentisse dores no corpo. É como se o pecado trouxesse enfermidades para o corpo dele. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria. Essa palavra bará só é referida na Bíblia quando se fala de Deus. O homem não tem nenhuma palavra que antes do homem vem bará. É só Deus, porque só Deus é o Criador. Tudo que o homem fizer é recorrente ao que já existe. Somente Deus pode criar algo que não existe, fazer passar a existir algo, como Ele fez com o céu, com a terra, com os animais, conforme a palavra Ele criou os animais marítimos, os animais do mar, da terra, do mar, os frutos, cada fruto, cada árvore. Então Deus criou todas as coisas. E Davi estava falando, cria em mim. Ou seja, não existe em mim, mas o Senhor pode criar em mim um coração puro. Aleluia, Deus. Então essa é a oração que temos que fazer a Deus quando nós pecamos. Senhor, cria em mim um coração puro. Aleluia. Ou seja, apaga todas as minhas iniquidades. Amados, quando Deus Ele apaga e perdoa os nossos pecados, nós não sentimos mais vontade de fazer aquilo da qual nós pedimos perdão para Deus e Ele nos perdoou. Verdadeiramente Deus nos purifica. Verdadeiramente Deus Ele tira aquela força do pecado de nós. Por quê? Porque nós nos humilhamos. Nós nos achegamos, nos confessamos. Aí Ele vem com a graça dEle, com a misericórdia, com a bondade e nos limpa. Glória a Deus. Ou seja, Ele dá um novo coração. O coração tem a ver com mente, com vontade. E Ele muda as nossas vontades. Então, como eu sei que Deus me perdoou verdadeiramente? As minhas vontades mudaram. Os meus pensamentos mudaram. Eu já não sinto mais aquela vontade, aquela força de fazer o que é errado. Nisso nós vemos o que nós verdadeiramente chegamos quebrantados diante de Deus e arrependidos, e Ele nos perdoou. Glória a Deus. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Renova. Ser novo, renovar, repara. Renovar, fazer de novo, fazer de novo. Ou seja, do jeito que estava, não está bom, Senhor. Eu preciso que o Senhor refaça de novo, faça de novo. É como se a gente voltasse àquele estágio de quando a gente era puro, na nossa infância, e isso foi se perdendo. Jesus disse que nós deveríamos nos achegar como crianças. Ou seja, nos achegarmos. A criança, ela não tem vontade de pecar. Ela tem vontade de aprender. E se nós ensinarmos as crianças somente coisas boas, elas não vão querer o mau caminho. Porque elas entenderam o que é bom. E nós tivemos que quebrar a cara para reconhecer que verdadeiramente o pecado nos fez mal e muito mal. É verdade. E além de tudo, nos separou de Deus. Aleluia. Aí nós temos que vir como criança para a presença de Deus, aprender a palavra, aprender o que Deus não quer, entender que os mandamentos são bons, entender que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E vir como crianças querendo aprender de Deus, querendo aprender a obedecer a Deus. Isso é ter um coração renovado. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito, dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Ser estabelecido, algo estabelecido. Ser inabalável, algo que você estabelece. Eu vou seguir o que é certo. Eu vou andar no certo. Você estabelece isso dentro de você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus vai te dando graça. Aleluia. Glória a Deus. Não me repulses da tua presença. Não me jogar, repulsar
não me lançar, não me arremessar, não me atirar. Quantos Deus tem tirado da presença dele porque tem errado continuamente sem se arrepender? Muitas das vezes não é o homem que sai da presença de Deus, é Deus que simplesmente lança fora. A Bíblia diz que os ímpios não permanecerão na congregação dos santos. Então, o que nos faz permanecer na presença do Senhor é o temor a Deus, a obediência a Deus. E todas as vezes que se errar, pede perdão para Deus. Se volta para Deus depressa. Porque Deus está dando tempo para o homem e para a mulher se arrepender. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que muitos saem da presença e não conseguem voltar, amados. Porque simplesmente não consegue se arrepender, não se arrepende. Não tem arrependimento. Ou seja, está com aquele erro findado, achando que está certo, está muito bom, Deus não está revelando, não tem irmã me revelando o meu pecado, Deus não está vindo até mim, chamando minha atenção, me repreendendo, mas Deus nos repreende todos os dias. É verdade, Deus. Se não é na palavra, além da palavra, Ele nos repreende todo dia na palavra. Eu não consigo ver uma palavra aqui que não tenha repreensão. É verdade. Restitui-me a alegria. Então ele falou assim: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Naquela época, o Espírito Santo ele era dado somente para o ungido. Hoje o Espírito Santo foi repartido. Mas antigamente o ungido tinha praticamente a plenitude do Espírito. Hoje nós estamos em partes. Por que em partes? Para um completar o outro. Hoje Deus não dá o Espírito com plenitude para todos. Por quê? Porque senão eu vou me achar que eu não preciso de mais ninguém. Eu não preciso do dom de mais ninguém. Aí Ele deu tudo repartido. Para quê? Para que eu precise de você, você precisa de mim. Aleluia. Ou seja, ninguém vai ter a plenitude do Espírito. Somente Cristo teve a plenitude, Ele recebeu a plenitude. Mas nós não, nós temos um pedacinho que é para completar um ao outro. Aleluia. E se a gente perder esse pedacinho? Porque disse que viu línguas repartidas como de fogo, ou seja, o Espírito foi repartido. A Jesus foi dado em pleno, formato de pomba, ele veio inteiro. E no dia de Pentecostes ele veio repartido, não foi só para um, foi para todos que estavam na casa. Aleluia. Restitui-me a alegria, retornar, ou seja, o pecado nos deixa triste, o pecado nos deixa amargurados, o pecado nos deixa com medo, o pecado só traz sentimento ruim, o pecado nos deixa doentes, com enfermidades, na alma, no espírito, no corpo, porque até dores, às vezes, no corpo, é provisão de um pecado. Por exemplo, uma pessoa que não tem paz, que vive fazendo coisa errada, e não consegue nem dormir na cama para dormir sossegado, tranquilo, com medo de alguma coisa, de que alguém descubra alguma coisa, de que alguém venha prender ele. Ele tem paz para dormir? Não. Não tem. E nós temos essa paz quando nós deitamos e dormimos. Por quê? Porque nós não devemos nada para ninguém. Não fizemos mal para ninguém. Então nós podemos deitar e dormir tranquilos. E o Senhor sustenta o nosso sono. Aleluia. Então ele falou assim, para retornar a ele a alegria, ou seja, ele tinha perdido a alegria de viver. Ele tinha perdido a alegria. Então quando Deus ele nos perdoa, a alegria volta. Aleluia. O nosso rosto fica mais formoso, mais alegre, a gente fica mais alegre, com paz de espírito. Agora o pecado é algo terrível, a pessoa fica com medo de ser descoberta, é coisa horrível. Sempre com medo. A alegria da tua salvação. E a principal alegria é a da salvação.
seja, o que adiantaria ele ser um rei à vista dos homens? Ó, ele é rei. Em vista de Deus, é um não salvo. Aleluia. É um pecador que vai morrer e vai ser julgado no grande dia e vai ter o mesmo fim de Satanás e seus demônios. Aleluia. Glória a Deus. Então a alegria da salvação ela volta, ou seja, nossos pecados são perdoados, nós nos convertemos a Deus através de Jesus Cristo, temos o perdão dos pecados, nos voltamos a Deus e não temos mais medo nem de morrer, a gente tem medo mais. Porque a gente já sabe qual vai ser o nosso começo, né? Não é fim, é começo. E sustenta-me, me apoia, escorar, encostar, suportar, apoiar-se. Ou seja, ele estava dizendo para Deus o manter de pé. É como se, por exemplo, para eu me sustentar, eu tenho que me segurar nessa parede aqui, senão eu caio. Vamos dizer que essa parede aqui é Deus me segurando. Então, se Deus me está me segurando, eu não caio. Então, ele estava falando assim, mas era ele que tinha que sustentar ele. E não eu me sustentar em Deus. Porque se eu me sustentar em Deus, eu posso soltá-lo. Mas ele me sustentando, ele sendo a minha sustentação, eu não caio. Glória a Deus, aleluia. Ele diz que ele endireita os caminhos tortos do homem. Aleluia. Ele tira as pedras de tropeço do caminho do homem. Então, tudo é de Deus. Nós só precisamos estar na posição de querer Deus, querer obedecer. Aleluia. E Ele vai fazendo. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Sustenta-me com um espírito voluntário. Não me... Então, olha que interessante. Pronto. Deus fez tudo no coração do homem, no nosso coração, certo? Nos perdoou, nos limpou. Maravilha, nos limpou, tirou aquela culpa do pecado. Agora veio para quê? Então, quando Deus fizer tudo isso, me limpar, me perdoar, me lavar, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, Aleluia, Jesus. e os pecadores se converterão a ti. Então, primeiramente, antes de nós querermos fazer algo para Deus, primeiro nós temos que ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Santo é o teu nome. Aleluia. Porque senão a nossa palavra não vai ter peso. Como que eu vou falar de mentira se eu sou uma mentirosa? Como que eu vou falar de adultério se eu adultério? Como que eu vou falar de cobiça se eu vivo cobiçando as coisas do próximo? Como eu vou falar de amar a Deus sobre todas as coisas se na minha casa tem ídolos que eu me prostro? Como que eu vou falar de idolatria se eu idolatro pastores, cantores, imagens, escultura, gatinho, cachorrinho, passarinho? Como que eu vou falar de idolatria se eu sou um idólatra? Então, primeiramente, nós temos que verdadeiramente aprender, pedir para Deus nos limpar, para depois ensinar os transgressores lá fora. Porque esta é a obra de Deus. Aleluia. Esta é a obra de Deus. Aleluia, Jesus. Fazer discípulos é isso, amados. É ensinar pessoas a obedecerem a Deus. E a palavra que eu tinha colocado aqui fugiu no caminho. Caiu. Mas tem uma palavra em João que diz assim, que a obra de Deus é esta: que conheçam a Deus só, por único Deus, e ao seu Filho. Essa é a obra de Deus. E o que Jesus ensinou, que é obedecer os mandamentos do Senhor. Então a obra de Deus é milagres? Sim, faz parte dos milagres. As curas faz parte. Mas a maior obra de Deus é fazer com que pessoas tenham conhecimento de Deus, de obedecer a Deus, tenham conhecimento de Cristo e conhecer os caminhos que Cristo deixou, porque Ele disse que Ele é o caminho.
Ele é o caminho. Essa palavra "o" quer dizer que não há outro caminho. Ele é o caminho que conduz a Deus. E ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Tem coisa melhor do que louvar a Deus, amados? Aleluia. Louvar a Deus é maravilhoso. Louvar as grandezas de Deus, o que Deus faz. E nós não louvamos somente a Deus quando cantamos. Nós louvamos a Deus quando aprendemos a obedecer. Quando aprendemos aprendemos a pedir perdão e o Senhor nos tornar limpos. Isso é um louvor e uma oferta agradável a Deus. Toda oferta, essa oferta agradável a Deus é o quê? É o nosso corpo limpo, o nosso coração limpo. Essa é a maior oferta que eu e você podemos dar a Deus. Ela é uma oferta aceitável, que nunca Deus vai não aceitar ou achar que vai fazer distinção. Não, todos que se apresentarem a Deus com um coração puro, com um corpo puro, limpo, será aceito por Deus na adoração. Aleluia. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Ele estava dizendo assim, que embora ele pudesse pegar toda a fazenda dele e desse para Deus em holocausto, em sacrifício, para Deus não teria nenhum valor se ele não tivesse chegado pedindo perdão. Então todo o sacrifício nosso, toda a oferta, antes dela tem que vir a nossa obediência, o estar limpo. Porque ele estava dizendo que Deus não aceitaria. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Ou seja, um espírito quebrado, mutilado. Aleluia. A Bíblia diz sobre os pobres de espírito. Eu acredito que os pobres de espírito têm esse espírito quebrantado. Porque o pobre de espírito, ele reconhece que tudo que ele é por causa de Deus. Aleluia. Ele não se vangloria nem nada. O quebrantado, ele é todo quebrantado, é quebrado. Ou seja, um quebrado não tem valor. Mas o valor dele está em Deus. O valor dele é somente porque Deus está na vida dele. É somente porque Deus é com ele. Porque um homem sem Deus não tem nenhum valor. Aleluia. Aleluia. Coração impugnado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aí sim, amados, quando nós nos arrependemos dos pecados, aí podemos apresentar para Deus sacrifícios, ofertas, e Ele com certeza, Ele vai aceitar. Porque muitas das vezes nós fazemos votos, ofertas, e não temos resultado. Porque antes disso, tem que vir o arrependimento. Tem que vir o pedir um espírito reto. Aleluia. E o que nós estamos precisando nesses últimos dias é ter convicção dessa palavra, amados, porque o engano está no mundo.
muitos estão dentro da igreja achando que Deus está com eles. Muitos estão pregando que pode pecar, que pode errar, que nós estamos na graça. Graça não é isso não, irmãos. Graça não é poder pecar, não. É verdade, Deus. A graça não nos dá autonomia para pecar, não. A graça foi a maneira que Deus nos deu de zerar a nossa conta. Chegar e pagar assim, ó, paguei sua conta. Você não me deve nada. Mas agora você aprenda do meu filho, na palavra do meu filho, e viva uma vida reta. O que adianta Jesus ter morrido pelos nossos pecados e nós viver pecando? O que adianta? Se não ter transformação? Então eles estão, parece, eu não sei se eles estão esquecendo que primeiro veio o arrependimento. Será que eles não pregam arrependimento para os fiéis deles? Porque temos visto aí os escândalos que está tendo da cantora lá. Então nós estamos vendo, amados, que a maioria das...